Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bioquímica da saliva. Vamos começar a falar da saliva. Tem essa aula e mais uma. O que é a saliva, então? A saliva ela é o líquido que vai umedecer a cavidade oral. Ela é segregada por todas as glândulas salivares da mucosa. Nós temos muitas e muitas glândulas salivares. Porém, existem as três maiores, que são as três principais glândulas que secretam saliva. São as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Conseguem ver ali o local delas bem certinho na imagem? A parótida, às vezes ela começa ali atrás, próximo da orelha, mas na boca ela vai soltar a saliva ali entre pré-molares. Alguns pacientes têm essa glândula um pouquinho mais para frente. A glândula sublingual, bem abaixo da língua, que às vezes quando a gente vai bocejar, por exemplo, sai aquela aguinha, é uma glândula que produz bastante saliva. E tem também a glândula submaxilar, tá? Que fica bem ali embaixo, ou submandibular também, vocês podem olhar ver com os dois nomes. Bem embaixo, quase lá na garganta. Essas glândulas, elas vão secretar alguns tipos de saliva, tá? Nós temos a saliva serosa e a saliva mucosa. A secreção serosa, ela tem alfa-amilase. O que a alfa-amilase faz? A alfa-amilase é uma enzima que participa na digestão do amido. Então, a secreção serosa vai ajudar na formação do nosso bolo alimentar. Se eu não tenho uma produção de saliva adequada, a minha digestão também vai ser comprometida, porque eu não consigo formar um bolo alimentar adequado. E a secreção mucosa? Ela vai secretar, como o próprio nome já diz, muco. Ela vai fazer lubrificação e a proteção de toda a cavidade oral. Então, o que acontece se eu não tenho saliva mucosa o suficiente? Eu começo a ter boca seca, começo a ter mau hálito, começo a ter ferida nas bochechas por falta de lubrificação. Cada glândula, ela vai secretar um tipo de saliva, ela vai produzir e secretar um tipo de saliva. Não precisamos saber essas centenas de glândulas que a gente tem na boca, mas das três principais a gente precisa. A glândula parótida, ela só vai secretar secreção serosa, que é aquela que faz a digestão do amido, que ajuda na digestão do bolo alimentar, na formação do bolo alimentar, desculpa. A sublingual, apenas mucosa, que vai fazer então lubrificação e proteção. E a submandibular ela é mista, ela vai produzir tanto a serosa quanto a mucosa. Nós podemos produzir mais ou menos saliva. Tem como a gente induzir isso, tem como algum estímulo externo fazer com que eu produza mais ou menos saliva. Vamos colocar quais são eles ali. Os psíquicos, então odor, sabor, cor dos alimentos e estado emocional. Quando eu vejo, por exemplo, uma maçã bem vermelha, eu vou produzir mais saliva e vou querer comer, mesmo sabendo que às vezes ela tem mais agrotóxico que aquela maçã não tão bonita. Quando eu sinto, por exemplo, o cheiro da coxinha, eu já começo a querer comer aquela coxinha, eu já começo a produção de saliva, meu organismo já entende que ele vai precisar produzir mais saliva para fazer a digestão. E estado emocional, normalmente estado emocional acomete só mulheres. O principal estado emocional que vai ter mudança da secreção salivar é tensão pré-menstrual. Muitas mulheres ficam com muita vontade de comer doce, 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 doce. Quando vem essa vontade de querer comer o doce, começa a produção de saliva exagerada. Os homens só tiveram um quadro de estresse muito alto, senão eles não são atingidos. Os mecânicos, movimento de pressão, movimento mastigatório e intervenções odontológicas. Quando eu estou mastigando, eu estou produzindo mais saliva, porque eu estou fazendo um movimento e o meu organismo entende que ele precisa de saliva para fazer a formação do bolo alimentar. E intervenções odontológicas acontecem em dois extremos. Tem pacientes que sentam na cadeira, ficam muito nervosos, começam a salivar demais, que a gente não dá conta com o sugador.
E tem o outro extremo, que ele simplesmente para de produzir saliva e não produz quase nada, que é o mais tranquilo de atender. É melhor, eu prefiro um paciente que na hora do procedimento tenha menos saliva do que mais. São os dois extremos. Então, algumas pessoas vão produzir menos e outras mais, por estar dentro do consultório odontológico. Químicos. Existem alguns químicos que podem aumentar ou diminuir a nossa produção salivar. Por exemplo, o ácido. O ácido normalmente ele faz a gente produzir mais saliva. O limão, o abacaxi, a laranja, a mimosa. O amargo ele já resseca mais a boca. Então, pegar um chocolate lá, quem é só é acostumado a comer chocolate ao leite, pega um chocolate 75% cacau, por exemplo, vai secar a boca inteira, porque não é acostumado. Doce e salgado também diminuem um pouquinho. Então, quando eu estou comendo algo muito salgado, eu começo a ter muita sede. Estou comendo uma carne muito salgada, eu começo a tomar mais líquido para o meu organismo poder compensar isso, porque diminui a minha produção de saliva. Os físico-químicos é alguma variação do pH da boca. Como é que varia o pH? Pode ser medicamento, pode ser estresse, ansiedade, a própria alimentação. Se eu tenho uma alimentação muito ácida, consequentemente, o meu pH vai ser mais ácido. Se eu tenho uma alimentação mais básica, o meu pH vai ser mais básico. E os biológicos? O biológico é qualquer processo inflamatório da mucosa bucal. Normalmente o processo inflamatório ele é temporário. Eu não posso ter um processo inflamatório crônico para o resto da vida na minha boca. Então eu posso ter um terceiro molar nascendo, que aí fica com aquela gengiva ali em volta toda inflamada. Eu posso ter mordido minha bochecha. Eu posso ter feito uma cirurgia muito grande na boca, tô cheia de ponto ali e cria um processo inflamatório. Porém, passou aquele período da inflamação, o meu organismo volta a produzir saliva de forma correta. Caso não volte, tem que investigar. O processo inflamatório é sempre temporário, 5, 10 dias ali ele já passou. Tranquilo? Copiem certinho ali a matéria. Se tiverem alguma dúvida, me avisem e vejam se vai ter atividade dessa aula ou não. Tranquilo?